Gente, graça e paz em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, papel e caneta. Como é que tá a tua expectativa em ouvir Deus? Como é que tá teu coração queimando para ouvir a voz de Deus? Te prepara, que a palavra de hoje vai sacudir a nossa alma, beleza? O livro é Êxodo, o capítulo é o 17. Vamos ler Êxodo 17, o verso é o de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Aconteceu que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. As mãos de Moisés, porém, eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um do lado, o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Eu acabei de ler aqui Êxodo, capítulo de número 17. Eu li o verso de número 8 até o verso de número 13. Ok? Israel está vivendo 400 anos, por volta de 430 anos, escravos na mão de Faraó. Deus ouve o lamento de Israel e, como resposta ao lamento de Israel, Deus decide levantar Moisés. Moisés vai ser chamado como o libertador de Israel. Através de Moisés, Deus vai mudar o coração de Faraó e vai fazer os hebreus saírem do Egito, passarem pelo Mar Vermelho e peregrinarem um tempo no deserto. O povo tem sede, Deus faz água brotar da rocha. O povo tem fome, Deus faz maná cair do céu no deserto. E mesmo vivendo tantos milagres, eles vão questionar Deus e vão questionar a liderança de Moisés. Olha o que diz o 7 aqui do capítulo 17. Ele vai contender com Moisés. Depois da contenda que Israel tem com Moisés, aparece um ataque surpresa de um povo chamado Amalequita. Os Amalequitas são descendentes de Amaleque. Eles habitavam em regiões próximas ao Mar Morto e eram conhecidos na história como saqueadores do caminho. Todos que passavam nas proximidades da região, eles atacavam, saqueavam e matavam. Quando não matavam, sequestravam mulheres e crianças. É um povo perverso e Israel não tem estrutura para participar desse confronto. Por que Israel não tem estrutura? Porque nós estamos falando de um povo que está vindo aqui de 400 anos de escravidão, sofrendo nas mãos de Faraó, tomando chicotada, carregando pedra. E agora eles precisam lutar para sobreviverem. Porque o ataque dos amalequitas aparece de surpresa. Eles não vêm noticiando que vão atacar, eles vêm de surpresa. Moisés vai ter que tomar uma decisão rápida. E a decisão de Moisés é chamar Josué. É importante nós lembrarmos que essa é uma das primeiras vezes que Josué vai aparecer na Bíblia. E Moisés vai colocar Josué como comandante desse exército. Você vai sair, Josué, e vai escolher homens para sair para a peleja contra Amaleque. E amanhã eu vou estar no cume do outeiro e a vara de Deus vai estar comigo. Ou seja, Josué vai para o vale, junto com os homens, lutar contra os amalequitas, enquanto Moisés vai para cima do monte. Josué faz o que Moisés diz e sai para a peleja contra os amalequitas.
Porém, Moisés decide subir um monte, acompanhado dele está Arão e Hur. Quando Moisés levanta as mãos, Israel prevalece no combate. Mas quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Dando para nós a ideia que esse confronto não é só físico, há uma batalha espiritual aqui, porque as mãos de Moisés tipifica a figura de uma intercessão. Enquanto Moisés intercede com as mãos levantadas, Israel vence. Quando Moisés abaixa as mãos, Israel perde. A Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas, por isso ele não consegue sustentar muito tempo as suas mãos para cima. Arão e Hur, percebendo que as mãos de Moisés eram pesadas e que ele não aguenta ficar com a mão para o alto, colocam ele sentado sobre uma pedra e ficam segurando nas mãos de Moisés até o amanhecer do outro dia, até que o sol se pôs. E dessa forma Josué conseguiu desfazer Amaleque e a seu povo a fio da espada. Eu acabei de ler Êxodo capítulo 17. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 17, do verso 8 ao 16. Existem algumas aplicações aqui nesses 6 versículos que são de grande valia para a nossa vida. E eu já peço para você já chegar compartilhando para todo mundo. Você que está vendo no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like. E você que está no Instagram, clica aqui nesse aviãozinho que está aqui embaixo, manda para alguém que quer ouvir a palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Beleza? O primeiro ponto que eu observo é aqui, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque não avisa que vai atacar. Amaleque não toca a buzina dizendo que vai atacar. Israel precisa estar preparado, porque Amaleque não chega avisando dizendo que tem ataque. Ele já chega atacando. O primeiro ponto é esse: o inimigo não avisa quando vai atacar. Esteja sempre preparado. O diabo não vai chegar te avisando que vai atacar. O diabo não vai chegar te avisando dizendo vai acontecer uma guerra agora. Por isso que Paulo diz que se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, se eu não ando preparado e a trombeta toca, eu entro numa guerra sem policiamento. Você precisa estar pronto. Você não sabe o deserto que vai aparecer amanhã. Você não sabe se tem filisteu, se vai ter amalequita, se vai ter ataque. Eu preciso me preparar agora para suportar os ataques que podem vir depois. Eu preciso ter estrutura para ter base para as coisas que estão por vir. Porque o inimigo não vai me avisar o dia que vai me atacar. O inimigo não vai me avisar o dia que vai me colocar no chão.
O inimigo não vai me avisar o dia da afronta. A gente não sabe qual o dia que vai ser afrontado. A gente não sabe qual o dia que o vento vai soprar. A gente não sabe o dia que a gente vai perder quem a gente ama. O dia que o vento sopra. O dia que o carro quebra. O dia que a gente passa problemas na família. O dia que aparece uma guerra emocional, uma doença que bate na nossa porta. A gente não sabe o dia da guerra. Por isso que a gente precisa estar sempre preparado. E a grande questão é que eles vão se preparar durante o processo da guerra. Não espere uma guerra para se preparar. Se prepare antes. Não espere o vento soprar para você se preparar. Não espere passar problema com o filho para você se preparar. Não espere passar com problema no casamento para você se preparar. Não espere passar problema com os pais para você se preparar. Por que a gente só busca quando encontra necessidade? Por que a gente só se prepara depois que vê as batalhas, as guerras? Você precisa se preparar antes. Não espere o teu inimigo te atacar, se prepare antes. Você precisa estar preparado antes do confronto, antes da guerra, antes da batalha. Você precisa estar preparado para isso. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens. Moisés não diz escolhe meninos. Moisés não diz escolhe garotos. Moisés diz escolhe homens.
Meninos não vencem guerras. Escolhe homens, Josué, porque meninos não vencem guerras. Meninos não estão preparados para a batalha. Meninos não têm caráter para vencer na guerra. Meninos não têm responsabilidade na guerra. Meninos não vencem batalhas. Meninos não sabem o que é ter compromisso com Deus. Meninos pregam um dia na igreja, no outro dia ele está desviado. Meninos cantam na igreja, no outro dia está cantando as menininhas. Meninos, um dia ele profetiza, no outro dia ele xinga palavrão. É menino. Não está maduro, não cresceu, não viveu experiência, não aprendeu ainda a ser homem. Essa guerra aqui é para homem, que assume responsabilidade, que vai para cima do combate, que vai para cima do confronto. Essa guerra não é para menino, para gente que não sabe o que é altar, para gente que não tem temor a Deus, para gente que púlpito e palco para ele é a mesma coisa, para gente que faz do púlpito o seu palco. Não, essa guerra não é para menino, essa guerra não é para menino, essa guerra aqui é para macho, é para homem, é para gente que vai assumir a responsabilidade, é para gente que precisa lutar contra os amalequitas, tem que estar preparado, tem que ter estrutura. Não chama os meninos não. Por quê? Porque os meninos não têm compromisso com a palavra. Meninos tocam depois na hora da mensagem e vai embora. Meninos só querem participar do culto, na hora do louvor, na hora da pregação mete o pé. Por quê? Porque menino não tem compromisso, menino não tem responsabilidade. Essa guerra é para homem, não é para menino. Então chama, Josué, os homens. Deixa os meninos em casa, mas os homens você traz. Escolhe homens e sai e peleja contra os amalequitas. Por quê? Porque amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro. Isso aqui é interessante. Preste atenção aqui. Está acontecendo uma guerra, um ataque surpresa dos amalequitas. E a direção que Moisés tem é: você vai sair amanhã para lutar contra os amalequitas. Mas espera. Há uma necessidade de uma atitude. Há uma necessidade de um posicionamento. Mas a estratégia que Moisés adota é: amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Ou seja, você procura homens hoje e amanhã nós vamos para a guerra. Porque por mais que eu queira resolver certas coisas agora, existem coisas que só serão resolvidas amanhã. Por mais que eu queira vencer o confronto, lutar o confronto, partir para o confronto agora, existem batalhas que só devem ser lutadas amanhã. Por quê? Aí você vai entender isso aqui. Você precisa entender isso aqui.
Existem coisas que só serão resolvidas amanhã. E por mais que você tenha vontade de lutar e partir para a guerra agora você não vai resolver nada. Você vai se cansar, você vai se ferir, vai perder energia, vai se desgastar e não vai resolver. Porque existem coisas que só serão resolvidas amanhã. O que você precisa entender é que a expressão amanhã, ela está ligada a uma palavra chamada tempo. Amanhã está ligado a uma expressão chamada tempo. Então, o que Moisés está dizendo é: vai ter guerra, mas não é agora. Vai ter guerra, vírgula, mas você precisa entender isso, porque isso é fundamental para um posicionamento certo. Você precisa interpretar as palavras que Deus está dizendo para você, porque Deus não está falando para você que não vai ter guerra. Deus não está falando para você que não vai ser resolvido. Deus não está falando para você que não vai ter confronto. Deus está dizendo: vai ter, mas não é hoje. Vai ter, mas não é agora. Vai ter guerra, mas não é hoje. Vai ter confronto, mas não é agora. Vai ter peleja, mas não é hoje. Então, Moisés não está dizendo que nós não vamos lutar contra os amalequitas. Ele só está dizendo: não vai ser hoje, é amanhã. Não é agora. Vai ter guerra, mas não é hoje. Então esse amanhã está ligado a uma expressão chamada tempo. Onde o tempo desse posicionamento não é para hoje, é para amanhã. Por quê? Porque o que Moisés quer passar para ele é essa frase aqui, ó. Não é que não vai ter guerra, é que não é hoje. Porque enquanto o amanhã não chega, eu vou me preparando. Então sai, escolhe homens. Por quê? Porque vai ter luta. Mas enquanto a luta não vem, a gente vai se preparando. Enquanto não chega o tempo de você partir para a guerra, você se prepara. Enquanto não chega o tempo de você partir para o confronto, você se prepara. Não é que não vai ter luta, é que é momento de você se preparar. É momento de você buscar. Então, enquanto não é o tempo de você comprar o carro dos teus sonhos, vai tirando a carteira. Enquanto não chega o tempo de você casar, vai escolhendo o salão. Enquanto não chega o tempo de você entrar naquela porta que tanto você quer entrar dos seus sonhos, vai fazendo os cursos, vai se preparando. Porque enquanto o amanhã não chega, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto para quando ele chegar. Eu preciso estar pronto para a oportunidade que vai vir. Porque ela vai chegar. Eu preciso estar preparado para ele.
Moisés não está dizendo que não vai ter luta, que não vai ter guerra, que não vai ter confronto. Não, não. Ele só está mostrando para nós duas coisas. Existem coisas que só serão resolvidas amanhã. Segundo, vai ter guerra, mas não é hoje. Terceiro, enquanto amanhã não chega, eu vou me preparando. Eu vou me policiando. E eu estarei no cume do outeiro. Aí olha o que ele diz. O que ele diz é: e a vara de Deus estará na minha mão. E a vara de Deus estará na minha mão. Moisés não está dizendo que vai estar com espada. Moisés está dizendo: eu vou para cima do monte e vou levar a vara. Eu vou para o monte, mas eu levo comigo a vara. Anota isso aí no teu caderno. Entendeu isso ou não? Nem toda guerra se usa espada. Tem guerras que a gente usa a vara. Porque nem toda guerra é física. Não adianta você partir para uma guerra espiritual com armas materiais. Você partir para agressão, partir para o tapa, ficar tentando resolver com as suas mãos, tendo em vista que essa luta é espiritual. Então você precisa ter consciência e conhecimento para entender que tem guerras que se usa espada, mas tem outras que se usa a vara. Tem coisas que vai ser somente pelo poder do sobrenatural. Tem coisas que vai ser apenas pelo poder das coisas espirituais. E tem outras
que vão ser de forma física. Qual guerra que você está enfrentando? As suas guerras são no campo físico ou são no campo espiritual? Porque guerras espirituais você deve usar a vara. Você precisa ter discernimento para entender os confrontos que você está tendo. Porque nem toda guerra se usa espada. Nem toda guerra se usa armas humanas. Nem toda guerra você vai partir para agressão. Nem toda guerra vai ser física. Tem batalhas que são espirituais. Você tem que usar a vara, o poder do sobrenatural, para que essa ação espiritual seja movida. Por isso que ele vai com a vara na mão, porque ele precisa de uma intervenção divina. Aí acontece algo aqui que chama muito a minha atenção. Fez Josué conforme Moisés lhe disse. Olha que fantástico isso. Fez Josué como Moisés lhe disse. Fez Josué conforme Moisés lhe disse. Quem é que vai comandar o povo de Israel, o exército de Israel aqui? Josué. Essa é uma das primeiras vezes que Josué vai aparecer na Bíblia. E ele já aparece liderando um exército, mostrando para nós que Josué entende de guerra. Josué entende de batalha. Porque se não entendesse, Moisés não colocaria ele de frente para a guerra. Só que o texto diz: e fez Josué conforme Moisés lhe disse. Josué entende guerra, mas é Moisés que está com a vara. Josué entende de batalha, mas a vara está na mão de quem? A vara está na mão de quem? Então guarda isso. Josué entende guerra, mas é Moisés que está com a vara. Respeita a vara.
Ele pode ser velhinho, mas está com a vara. Ele pode ter idade, mas está com a vara. Ele pode ser gago, mas está com a vara. Pode não pregar do jeito que você gosta, mas ele está com a vara. Pode não cantar do jeito que você gosta, mas tem a vara. Você pode ter mais capacidade que Moisés, você pode ter mais conhecimento que Moisés, você pode ter mais entendimento que Moisés, você pode ter mais teologia que Moisés, você pode ter mais formações acadêmicas que Moisés, mas quem é que está com a vara? Quem é que está com a vara? Você não precisa concordar com a atitude de Moisés, mas tem que respeitar a autoridade e a direção que Deus deu para ele. Você não precisa concordar com as decisões que ele está tomando, mas você tem que se submeter à direção da vara. Que negócio é esse de você querer tomar a frente da vara? Que negócio é esse de você querer tomar a frente de uma coisa que Deus não te deu direção? Respeita a vara. A autoridade está sobre Moisés. A direção está sobre Moisés. Então pare de tentar tomar funções que não te cabem. Respeita a vara. Ah, porque já tem 60 anos, 70 anos, mas a vara está na mão dele. Respeita. Ah, porque eu não gosto de algumas coisas, mas você não precisa gostar. A vara está na mão dele. Deus escolheu, Deus levantou. Se submete à vara. E para com esse negócio de ficar querendo tomar a frente de uma coisa que Deus não te deu autorização. Você pode entender mais do que seu pastor, ter mais conhecimento que ele, ter formação teológica, pode ter mais experiência, você pode ter bagagem, amigão, mas se a vara está na mão dele, respeita essa vara. Seu líder pode ser um ancião, mas se a vara está na mão dele, respeita essa vara. Se submeta à palavra e pare de tentar tomar atitudes que não lhe cabe tomar. Por isso que eu gosto de Josué. Ele se submete à palavra de Moisés. Ele não precisa concordar com Moisés, mas ele se submete à autoridade do líder. A gente vive um tempo hoje onde as pessoas que estão na guerra, sendo vice, terceiro, semi, não sei o que, papapá, quer sempre tomar a função do líder, quer passar à frente do líder. Não, Deus colocou uma vara aqui. Respeita essa vara. E fez Josué conforme Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Aí o texto diz: mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Preste atenção. Josué vai para o vale lutar contra os amalequitas. Moisés sobe o monte. Quem é que vai com ele? Arão e Hur. Tem multidão aqui subindo com Moisés? Tem muita gente aqui indo com Moisés? Só vai para o cume do outeiro Arão e Hur. Por quê? O porquê é simples.
poucos vão com você ao lugar do propósito. Por que só vai Arão e Hur para cima do monte? Porque poucos vão com você ao lugar do propósito. O lugar da intimidade, poucos entram. O lugar do propósito, poucos entram. Muita gente vai te acompanhar, muita gente vai chegar perto de você, muita gente vai até participar de certas coisas, mas poucos, 1 ou 2 vão ao lugar do propósito. poucos vão com você ao lugar do propósito. Então não se espante se alguns te abandonarem no meio do caminho, porque poucos fazem parte do propósito. Não era para algumas pessoas ficarem na sua vida. Não era para algumas pessoas permanecerem na sua vida. Não era para algumas pessoas permanecerem ao seu lado. Já fazia parte do propósito elas terem que sair. Elas precisavam sair.
porque nem todos vão chegar com você no mesmo lugar do propósito. Às vezes é necessário sair alguns amigos, às vezes é necessário algumas amigas irem embora, às vezes é necessário você ficar sozinho, porque nem todos farão parte do propósito. Então não se espante se alguns te abandonarem no meio do processo, porque poucos fazem parte do propósito. E fez Josué conforme Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Preste atenção aqui. E acontecer que quando Moisés levantava sua mão, então a realidade é, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Quando Moisés levanta a mão, Israel prevalece. Quando Moisés fica com a mão levantada, Israel prevalece. Por quê? Mãos levantadas enfraquecem o inimigo. É por isso que o diabo quer derrubar suas mãos, porque as suas mãos enfraquecem o seu inimigo. Mãos levantadas é um sinal ofensivo de quem se posiciona espiritualmente. Enquanto a mão está levantada, você está guerreando, você está vencendo, você está confrontando espiritualmente. Quando as mãos estão levantadas, Israel está prevalecendo contra os amalequitas, porque mãos levantadas enfraquecem o inimigo. É por isso que você passa por lutas para ficar com as mãos levantadas. É por isso que é muito difícil permanecer com as mãos levantadas. Porque o nível de batalha espiritual tenta enfraquecer as suas forças. Mas na verdade, quando as suas mãos estão levantadas, é o seu inimigo que enfraquece. Porém, mas quando ele abaixa a sua mão, Amaleque prevalece. Então, com a mão levantada, Israel prevalece. Abaixa a mão, Amaleque prevalece.
preste atenção aqui. Quando você abaixa as mãos, não somente você é derrotado, mas toda a sua casa. Quando Moisés abaixa a mão, os amalequitas prevalecem sobre o povo de Israel. Não é você só que é prejudicado quando abaixa as mãos. São seus filhos, seu marido, sua esposa, toda a sua casa. É por isso que você não pode abaixar suas mãos. É por isso que você não pode sair da guerra. É por isso que você não pode sair do combate, do confronto. Porque quando você abaixa suas mãos, não somente você é derrotado, mas toda a sua casa sofre as consequências da sua decisão. Então você não pode abaixar suas mãos, senão teus filhos vão sentir, senão sua família vai sentir, sua casa vai se ferir. Alguém tem que estar posicionado nessa casa. Alguém tem que estar com a mão levantada nessa casa. Alguém tem que continuar orando. Alguém precisa buscar. Ah, mas na minha casa ninguém busca, então busca você. Ah, na minha casa ninguém ora, então ora você. Ah, na minha casa ninguém se consagra, então consagra você. Alguém precisa continuar com as mãos levantadas. Porque se abaixar a mão, toda a sua casa vai ser derrotada. Aí o texto nos afirma que as mãos de Moisés eram pesadas. As mãos de Moisés eram pesadas. Você acha que Moisés quer abaixar as mãos? Você acha que é vontade de Moisés abaixar as mãos? Você acha que é desejo de Moisés abaixar as mãos? Claro que não. Moisés quer vencer essa batalha. Só que as mãos dele eram pesadas. Por isso ele não consegue ficar muito tempo com as suas mãos para o alto. Por quê? Moisés não abaixa a mão porque quer. Moisés abaixa a mão porque está cansado. Existem guerras que nos cansam. Existem guerras que nos tiram as forças. Deus sabe que nunca foi vontade sua abaixar as mãos. Deus sabe que nunca foi desejo seu abaixar as mãos. Só que os níveis de guerras, de confronto foram tão intensos que fizeram a sua mão se abaixar. Você orava muito, hoje não ora mais. Você buscava muito, hoje não busca mais. Você lia muita Bíblia, hoje não lê mais. Você se consagrava muito, hoje não se consagra mais. Você liderava equipes na igreja, hoje não lidera mais. Você tinha ministério, hoje você, está cansado. Está cansado. Porque as lutas roubaram todas as suas forças. Só que cansar não é pecado. Cansar não é pecado. Moisés cansou. Porque cansar faz parte do processo de quem está na guerra. É natural cansar. Porém,
Você pode até cansar, mas não pode sair da guerra. Você pode até perder as forças, mas você não pode sair da batalha. O cansaço não é desculpa para você olhar para trás. O cansaço não é desculpa para você retroceder. Cansar, todos nós cansamos. Um dia cansamos de permanecer de pé, um dia cansamos de lutar. Você pode até cansar, mas você não pode sair da guerra. Você precisa continuar na luta. Você precisa continuar lutando. Você não pode deixar com que as guerras te façam retroceder. Não desista, não retroceda, não olhe para trás. Persista naquilo que Deus tem preparado para você. Porque nessa guerra não é você que tem que recuar. Quem tem que recuar nessa guerra são os amalequitas. Quem tem que olhar para trás nessa guerra são os teus inimigos. Quem tem que recuar nessa guerra são aqueles que estão te afrontando, aqueles que querem a tua guerra, aqueles que querem a tua queda, aqueles que estão fazendo de tudo para tentar te parar. São esses que tem que recuar. Você não. Você precisa continuar. Você precisa permanecer. Você pode até cansar, mas não pode sair da guerra. Moisés está com a mão cansada, mas ele não sai da guerra. Moisés está com a mão pesada, sem força, mas ele não sai do posto dele. Você não tem que abandonar a posição porque cansou. Você não tem que sair do posicionamento porque cansou. Tomaram uma pedra, puseram debaixo dele para sentar sobre ela. Aí o texto diz mais uma vez que Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Tem coisas que você não suporta sozinho. Aí Deus levantou um Arão para te ajudar. Aí Deus levantou um Ur para segurar sobre a sua mão. Porque Deus sabe que você sozinho não suporta. Deus sabe que você sozinho não aguenta. Deus sabe que você sozinho não tem força. Então tem amizade que Deus coloca no nosso caminho só por um momento, para nos dar estrutura para vencer certas guerras. Pessoas que às vezes aparecem na nossa vida como anjos, que vêm, nos ajuda e depois vão embora. Tem pessoas que aparecem na nossa vida só para nos dar estrutura, porque tem coisas que você não suporta sozinho. Você precisa de auxílio, de relacionamentos de Deus,
de amizades que possam erguer suas mãos quando você cansar, de amizades que possam te colocar sentado numa pedra e dizer: eu vou segurar por você, de amizades que possam dizer para você: descanse enquanto eu seguro nas suas mãos, de amizades que possam dizer para você: eu vou entrar nessa guerra com você, não está sozinho, eu estou com você. Tem coisas que você não suporta sozinho, e Deus envia sempre um Arão e Ur para poder te ajudar. Para cada Moisés, Deus levanta um Josué. Para cada Davi, Deus levanta um Jonathan. Para cada Noemi, Deus levanta uma Ruth. Para cada Paulo, Deus levanta um Timóteo. Perceba como Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Até Jesus, que é o próprio Deus, ele teve Pedro, Tiago e João. João, aquele que ele poderia deitar a cabeça no seu peito, nos seus ombros. Porque tem coisas que você não suporta sozinho. Até Jesus, para carregar a cruz e levar até o Gólgota, precisou de alguém que aparecesse no caminho dele para ajudar a carregar a cruz. Lembra do Cirineu? Que tem coisas que você não suporta sozinho. Deus sempre levanta alguém para te ajudar. E ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E para fechar, e assim Josué desfez Amaleque. Josué desfez Amaleque. Assim Josué desfez quem? Amaleque. Josué está lutando contra o israelita aqui? Não. Essa luta aqui de Josué é contra irmãos dele? Não. Essa luta é contra quem? Amalequita. Josué desfez Amaleque. Por quê? A luta não é contra o seu irmão. A luta aqui é contra os amalequitas e não contra os israelitas. Por que nós somos o único povo que se mata? Por que nós somos o único povo que se fere? A gente não vê macumbeiro falando mal de macumbeiro, católico falando mal de católico, espírita falando mal de espírita, mas de crente. O que tem de crente que usa a língua para falar mal do próprio irmão? Por que a gente tem prazer de denunciar aqueles que caíram? Por que a gente tem prazer em dar audiência a sites de fofoca? Por que a gente tem prazer de dar audiência a páginas que tem de redes sociais que divulgam a queda dos outros, os escândalos dos outros na igreja? Por que a gente tem prazer de denunciar a fraqueza dos outros?
de quem caiu, quem está machucado, quem se feriu. Será que você ainda não entendeu que a sua luta não é contra o seu irmão? A sua luta não é contra, sabe, o seu irmão. Sua luta é contra principados, potestades, amalequitas, não contra o seu irmão. Pare de usar a sua língua para matar quem está ferido. Pare de usar a sua vida para dar audiência. Você fala que eu não sou fofoqueiro, não compactuo com essas coisas, mas está emprestando o seu ouvido para quem fala mal. E quem dá audiência, quem presta ouvido para esse tipo de coisa, é tão errado quanto aquele que fala. É tão assassino quanto aquele que mata. Porque você está dando plateia para esse povo que gosta de só viver em escândalo. Eu não consigo entender crente que curte site de fofoca. Eu não consigo entender crente que está envolvido em não sei o que de fuxico de gospel, fuxico disso, fuxico daquilo, e segue esses sites e assume esse tipo de conteúdo. Você é tão pecador quanto aquele que faz fofoca. Você é tão assassino quanto aquele que está expondo, compartilhando a ferida de alguém. Por que nós somos o único exército que se mata? Sabe, está na hora da gente começar a estender a mão para quem está caído e assumir a atitude de Arão e Hur. Levantar as mãos de Moisés. Porque por mais que Moisés tenha muita autoridade, tenha muita unção, a vara esteja na mão dele, ele precisa de ajuda. As mãos vão cair um dia, as forças vão embora um dia, e tem que ter um Arão para ajudar, tem que ter um Hur para ajudar. Não é porque ele vai ficar como líder, como pastor, como Moisés, como uma grande autoridade, que ele nunca vai cansar. Já parou para pensar que seu pastor precisa da sua ajuda? Ele pode não falar, mas ele precisa da sua ajuda. E sabe o que eu acho fantástico nisso? É que eu não vejo Moisés gritando socorro. Eu não vejo Moisés dizendo socorro, alguém me ajuda, as mãos estão caindo, eu não vou aguentar. Não. É Arão e Hur que estão percebendo que Moisés não vai aguentar. Tem gente que está do teu lado que não tem coragem de gritar socorro, mas você está vendo que ele não está suportando, cara. Então estende a mão, que nem todo mundo vai pedir ajuda. Tem gente morrendo e você não está estendendo a mão. Tem gente caída e você não levanta. Está na hora da gente ser Arão na vida dos nossos líderes, ser um Hur na vida dos nossos líderes. Tantos que estão morrendo no meio do caminho, que estão perecendo, que estão se perdendo, que não estão aguentando a batalha, a crise, a guerra. A gente está vendo pastores morrendo de depressão, pastores tirando a sua própria vida, se suicidando, homens de ministério se perdendo com um monte de doenças, de doenças psicossomáticas, envolvida com um monte de sofrimento, morrendo de infarto, de AVC, porque as emoções estão à flor da pele. A gente precisa ser um Arão na vida de um Moisés. A gente precisa ser um Hur na vida de um Moisés. Então procure ser o pastor essa semana e ajuda ele. Procura ser o líder, ajuda ele. Procura alguém que está na guerra, ajuda ele. Procura alguém que está lutando, ajuda ele. Procura alguém que você está vendo de frente para a batalha, ajuda ela. Porque nem todo mundo vai estar com a vara na mão, mas muita gente pode ser um Arão e um Hur, estender a mão para ajudar alguém que está de frente para a guerra. Você pode não cantar, mas você pode não pregar, mas você pode ajudar alguém que prega. Você pode não cantar muito bem, mas você pode ajudar alguém que canta. Você pode não ter, de repente, dons para estar de frente para um púlpito, mas você pode muito bem nos bastidores assumir funções para ajudar, para que a obra continue,
acontecendo. Nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa guerra não é contra a igreja, a nossa guerra não é contra placas denominacionais, a nossa guerra não é contra pastores, a nossa guerra é contra principados, contra potestades, contra demônios que habitam nas regiões celestiais. Que possamos entender isso para saber contra quem é a nossa luta. E Josué desfez a Amaleque. Não foi só Josué, foi Arão, foi Ur, foi Moisés, foi Israel. E Josué desfez a Amaleque, mas não foi só Josué, foi Arão, foi Ur, foi Moisés, foi Israel. E Josué desfez Amaleque, mas não foi só Josué, foi Arão, foi Ur, foi Moisés, foi Israel. Entendeu isso ou não? Porque quem ganhou essa vitória aqui foi a união de Josué, a união com Arão, a união com Ur, a união com Moisés, a união com o povo. Então quem ganha não é Josué, quem ganha é a união. A igreja é assim. Josué não é melhor que Arão, Arão não é melhor que Ur não é melhor que Moisés, e Moisés não é melhor que o povo. Todos estão lutando pelo mesmo propósito. O texto fala que Josué desfez Amaleque, mas a vitória não é só de Josué. A vitória é de Arão, a vitória é de Ur, a vitória é de Moisés, a vitória é do povo de Israel. Porque todos aqui lutam pelo mesmo propósito. Então Josué não é maior do que Moisés, Moisés não é maior do que Arão, Arão não é maior do que Ur, porque não adianta ter Moisés e não ter Josué, não adianta ter Josué e não ter Arão para ajudar Moisés, não adianta ter Arão se não tem Ur para segurar do outro lado. Você está entendendo como é a união? Quem canta não é melhor do que quem prega não é melhor do que quem toca não é melhor do que quem serve uma água, quem serve uma água não é melhor do que profetiza, quem profetiza não é melhor do que aquele que dá aula para as crianças. Não. Está todo mundo lutando no mesmo propósito. O Ministério de Louvor está no mesmo propósito daquele que é o obreiro na igreja. O obreiro na igreja está no mesmo propósito daquele que está trabalhando com as crianças lá em cima. A professora do departamento infantil está no mesmo propósito que aquele que está dentro do culto pregando. Então está todo mundo no mesmo propósito. Moisés, Arão, Ur, Josué. E quando a vitória vem, a vitória não é só para Josué. A vitória é para Arão, a vitória é para Ur, a vitória é para Israel, a vitória é para Moisés. Porque na verdade a glória dessa vitória não são para os homens. A glória dessa vitória é para o Senhor. A glória nunca foi dos homens. A glória é sempre do Senhor. Mais um Bíblia, papel e caneta para vocês. Receber a palavra. Escreve aí o quanto Deus falou com vocês. Já aproveita que você ficou até o final desse vídeo. Clica aqui, ó, nesse aqui onde está aqui nesse aviãozinho aqui, ó. Manda para um amigo, para um colega, manda para geral para que mais pessoas recebam essa palavra. Muita gente precisa ser impactado da mesma forma que você foi. Te aguardo aqui o próximo domingo às 23 horas da noite e já vou dizendo para vocês, ó, não perde as lives, não vou fazer direto. Tô terminando já a série do Bíblia, Papel e Caneta. Daqui a pouquinho a gente vai estar terminando e vocês vão sentir falta desses vídeos, hein? Quando sentirem falta, vocês vão poder ir lá para o YouTube
que lá vão estar várias mensagens do Bíblia, Papel e Caneta postada para abençoar vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida, boa semana, fica na paz.